Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vamos apresentar o trabalho sobre custo de ciclo de vida do CAHE. Os integrantes do grupo são 3001 Macedo, 3002 Mel Meyer, 3012 Christian Guedes, 3040 Gonzaga, 3042 Toledo e 3057 Mariana Marinho. A gente vai seguir esse sumário, que vai começar com uma pequena introdução, dar algumas definições, depois falar especificamente sobre o custo do ciclo de vida, alguns conceitos básicos para a determinação desse custo do ciclo de vida, modelo básico para a determinação, uma análise do custo do ciclo de vida e uma breve conclusão sobre o assunto. Então, a nossa apresentação foi baseada num artigo que foi disponibilizado, que é a importância do custo do ciclo de vida para a efetividade do apoio logístico integrado a ser prestado ao submarino de propulsão nuclear brasileiro, do capitão de Maringuerra Intendente da Marinha, Fábio Brasil Carvalho da Fonseca. Então, a gente começa aqui, esse artigo, ele permeia ali o que é o custo do ciclo de vida, como a gente pode trabalhar ele no meio civil, qual documento que rege ele no meio civil, e depois ele dá um enfoque no ProSub, que ia na construção do submarino nuclear brasileiro, e como que esse ciclo de vida ele tem que evoluir no Brasil para a gente poder gerir esse projeto e ter outros projetos do tipo no futuro. Ele também fala sobre conhecer todos os custos, para evitar o efeito iceberg, dentre outras coisas que eu vou explicar após o vídeo que a gente vai passar, que traz alguns conceitos básicos ali de uma empresa civil sobre o custo do ciclo de vida e como calcular esse custo do ciclo de vida. Sobre isso nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, aqui é o Daniel Teles e hoje nós vamos falar sobre o LCC, o custo do ciclo de vida do ativo. Então, vamos falar do Life Cycle Cost. O custo do ciclo de vida do ativo, basicamente, é a soma de todos os custos que aquele ativo trouxe para a empresa desde o momento que cogitamos a compra desse ativo até o seu momento de descarte. Então, esse custo do ciclo de vida é dividido em 4 fases básicas. Primeira fase, projeto. Segunda, instalação. Terceira, operação e manutenção. Quarta fase, descarte. Então, dentro da fase de projeto, desde o momento que começamos com uma pesquisa, um estudo inicial em busca de alguma solução que a gente ainda nem sabia que seria aquele ativo, e já começa a contabilizar o custo. Depois, quanto gastamos com o projeto propriamente dito, com documentação, com uma certificação que a gente precisou tirar ainda na fase de projeto, todas as aprovações que nós precisamos daquele projeto, todos os portões, que a gente chama de portões de entrada, as etapas de PO1, PO2, PO3 dentro daquele projeto, entra dentro desse custo de projeto. Segunda fase, compramos o ativo, entra na fase de aquisição. Quanto gastamos de fato na compra do ativo? Agora, quanto gastamos no seu funcionamento, na sua instalação? Tudo isso entra dentro do pacote de instalação. Depois entramos na fase de operação e manutenção, onde esse ativo opera a maior parte do tempo. Quanto gastamos com energia elétrica? Quanto gastamos com insumos? Quanto gastamos com mão de obra? Quanto gastamos com manutenção, peças? Tudo isso entra dentro dessa parte de operação e manutenção. Depois, esse ativo pode ter chegado ao fim da sua vida útil por alguma estratégia da empresa, a gente trocou esse ativo, entramos na parte de descomissionamento, desinstalação, descarte, todos os custos que nós tivemos desde o momento de desinstalar esse equipamento, fazer o descomissionamento, vender, descartar esse ativo, entra no LCC. Então, por que é importante eu saber o custo do ciclo de vida do meu ativo? Primeiro, payback. Quanto eu comprei aquele ativo, porque o meu custo, a gente acabou de ver que não é só o custo da compra, todo esse custo oriundo da operação, da instalação, do projeto, do descomissionamento, eu tenho que calcular e quanto isso vai retornar para a empresa. Segundo ponto, manutenção centrada em confiabilidade. Quais são as ações de manutenção que eu vou definir? Quais são as estratégias de manutenção que eu vou definir que vão reduzir esse LCC? Como assim? Como que a manutenção consegue reduzir o custo do ciclo de vida
vidro ativo, lembra da etapa de operação e manutenção? Se o meu custo de operação e manutenção for alto, o custo do ciclo de vida do meu ativo é alto e eu tenho um payback mais demorado. Agora, se eu aplicar estratégias corretas para cada ativo, com que eu faça com que o meu custo de manutenção seja menor e, por consequência, o meu LCC seja menor, o meu payback ele vem mais rápido. Então, o gestor de manutenção ele tem um papel importantíssimo e estratégico dentro da empresa. Porque se eu sei definir ações de manutenção de uma forma estratégica que reduz esse custo do ciclo de vida do meu ativo, os investimentos que a empresa vão fazer, eu sei que eles vão retornar mais rápido, porque o meu custo de manutenção é menor, logo o meu payback é menor também. Então, como que eu calculo esse meu custo do ciclo de vida? Antes de eu te mostrar a fórmula para calcular isso, eu quero te mostrar como é a composição típica, uma média de todos os LCCs do mundo, para te mostrar quais são as maiores fatias do LCC que a gente acabou de falar. Então, como você pode ver na sua tela, 45% do LCC vem do consumo de energia. A manutenção se envolve com a operação, logo a gente pode fazer projetos de eficiência energética e reduzir isso daí. 25% é gasto com manutenção. Então, se nós tivermos um custo de manutenção menor, como eu falei, temos um payback mais rápido. 10% operação. Outros 10% compra do equipamento. 7% instalação desse equipamento. 5% descarte do equipamento, custos ambientais com descarte do equipamento. 3% downtime, que a gente chama de quebra do equipamento, o tempo em que o equipamento esteve indisponível para operar, ou seja, aquele lucro cessante em média de 3% do seu custo do ciclo de vida. Sabe o que é interessante? O custo da aquisição do equipamento é em média 10% do que a gente gasta com todo o equipamento ao longo da sua vida útil. 25% é custo de manutenção e 45% energia elétrica. Então, se a gente reduzir esse custo de manutenção com estratégias corretas para cada tipo de ativo, para cada tipo de situação, a gente consegue ser muito estratégico para a empresa. Então, como que a gente define isso? Aqui embaixo, eu vou te deixar um link sobre manutenção centrada em confiabilidade. É um artigo com uma aula onde você vai começar a entender esse mundo da manutenção centrada em confiabilidade e também como que você pode começar a aplicar isso dentro da sua empresa. Agora vamos falar sobre a fórmula para cálculo do LCC. A fórmula para cálculo do LCC é a seguinte: custos iniciais de investimento. Então, quanto a gente gastou ali para projetar aquele sistema? Vamos imaginar aqui um sistema de bombeamento, onde eu teria como missão tirar o fluido do ponto A até o ponto B. Para saber como eu ia fazer para levar esse fluido do ponto A até o ponto B, eu tive que contratar uma empresa de projetos, eu tive que o meu próprio projetista definir qual bomba que ia ser usada, quantas válvulas, qual que seria a tubulação necessária, diâmetro, tamanho. Então, todo o gráfico com pesquisa e projeto entra aqui nesse custo inicial de investimento. Depois eu somo isso com o meu custo de instalação e comissionamento, incluindo treinamento. Então, o projeto já foi elaborado, já definiu-se o que vai ser feito, os equipamentos agora foram comprados. Então, os custos iniciais da instalação e comissionamento, desde treinamento para cada equipe, treinamento para operação, treinamento para manutenção, tudo isso entra na forma, no cálculo da forma. Mais custo com energia elétrica. Esse custo com energia elétrica, obviamente, a gente não tem ele de imediato, então vai ser uma previsão. Então, eu vou pegar lá quanto cada equipamento meu vai consumir dentro desse projeto, ou quanto esse equipamento consome, seria, quando eu falo custo de energia, não é só energia elétrica, pode ser o combustível, o que faz com que alimente aquele equipamento. Então, eu peguei o custo previsto para operação do sistema, incluindo todo o pacote de acionamento e controle, serviço de força também, e somo também com o custo de operação. O custo de operação é quanto que você gasta para manter o equipamento funcionando, ou seja, quanto você gasta para manter aquele equipamento com a sua determinada função dentro do processo. Então é custo de mão de obra, custo de material, custo de insumo, tudo isso entra no nosso
custo de operação, onde eu vou somar com o custo de manutenção. Custo de manutenção, eu vou pegar todos os custos diretos e indiretos. É aí onde a gente precisa ter um maior detalhe, porque só essa fatia de manutenção representa 25% do custo. Custo direto, material, mão de obra, ferramenta, insumo. Custo indireto, que é o que a maior fatia dentro do custo de manutenção, é o que? Custo induzido, depreciação, lucro cessante. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer essa soma e levar em consideração apenas os custos diretos dentro do custo de manutenção, porque lá na frente eu já vou somar tudo isso que eu falei, separado do custo de manutenção. Então, pega ali, custo de manutenção relacionado à mão de obra, peças, ferramentas e insumos, e somo com custos de inatividade, que é o nosso downtime, né? Quanto tempo a gente perdeu, quanto que a gente perdeu em reais em produção. Então, se nós estivermos calculando o LCC de uma forma proativa, ou seja, para fazer uma decisão de compra, eu vou levar em consideração quanto tempo, de quantos por cento é a disponibilidade do meu equipamento. Então, um exemplo, a disponibilidade do meu equipamento que eu estou comprando, o fabricante já diz que ele funciona em 98% do tempo. Então, eu tenho 2% de inatividade. Quanto isso representa para o meu processo? Essa seria uma saída. Segundo ponto é a forma reativa. Então, quanto eu gastei, qual foi o meu tempo de parada de produção, quanto eu perdi, né, de dinheiro com paradas de produção, e vou somar isso lá dentro da forma. Depois eu vou somar com os custos ambientais, que já entra a parte de descarte. Quanto eu vou gastar para descomissionar o meu equipamento, quanto que eu vou gastar para tirar o equipamento dali, quanto que eu vou gastar para descartar esse equipamento, quanto que eu vou gastar para poder transportar esse equipamento após ele. Então, tudo isso entra ali no meu LCC. Então, recapitulando, a forma vai ficar assim, ó. LCC vai ser igual custo inicial, né, que é o preço de compra, mais custo da instalação, mais custo da energia, mais custo da operação, mais custo de manutenção, mais custo da inatividade, mais custos ambientais, mais custos desse comissionamento. Então, para que serve o custo do ciclo de vida do ativo? Primeiro, para eu poder descobrir o payback, quanto que a empresa investiu naquele equipamento e em quanto tempo aquele dinheiro retorna para a empresa. Segundo ponto, para aplicar estratégias de manutenção corretas, visando o objetivo da empresa, na estrutura de gestão de ativos, para que a manutenção contribua para que esse investimento retorne o mais rápido possível para a empresa e o SCC seja cada vez menor. Quem faz isso com manutenção, centrada em conformidade. Então aqui tem todos os links que eu falei aqui na descrição e também então, dado fim ao vídeo que deu esses conceitos, eu vou continuar explicando basicamente o que ele explicou, só que o texto começa no capítulo 4, já dando esse âmbito de documentos que baseiam isso, que o vídeo não falou, e também dando uma margem de por que esse assunto não é tão desenvolvido, ainda mais no Brasil. Por exemplo, ele fala sobre a necessidade de conhecimento estar cada vez mais evidente. Por que esse conhecimento é cada vez mais necessitado dentro da Marinha do Brasil, por exemplo? Porque a Marinha está tentando deixar de ser aquela força que compra por oportunidade e acaba tendo consequências negativas com isso, como aconteceu com o porta-aviões em São Paulo, que tem um custo de manutenção muito alto, como o vídeo falou, que os maiores gastos não são de aquisição, mas sim de manutenção e energia, que no caso do porta-aviões era combustível. E foi o que a Marinha teve muitos problemas com o porta-aviões, além do descarte também ter sido muito caro, que tivemos diversos problemas com o descarte e tivemos que, por fim, ter que abater o navio e afundá-lo. Então, isso se mostra presente, principalmente com os novos meios que a gente está construindo, que são coisas que não são usuais na força, mas que queremos tornar usuais, e para isso a gente precisa de uma gestão do ciclo de vida e do custo do ciclo de vida melhor. Conhecer todos os custos é fundamental para implementar o efeito iceberg. O efeito iceberg vai ser justamente esse efeito de custos escondidos que vão além da aquisição, ou no caso do meio que se for produzido aqui, a pesquisa, o desenvolvimento, a fabricação. E a aprovação do END, a elaboração do Plano Nacional de Articulação de Equipamentos da Marinha do Brasil e a construção já iniciada de meios de programas de desenvolvimento submarino
visto a importância da Marinha voltar sua atenção para o tema. Isso é justamente o que eu já estou falando. Hoje nós temos uma visão, pelo PND e pelo AND, de sermos autossuficientes e conseguirmos produzir o que vamos utilizar dentro das forças. Então se faz necessário cada vez mais investirmos nessa gestão de custo de vida para que nós possamos gerir melhor o material que produzimos, decidir quais caminhos seguir dentro da produção e melhorar justamente esse descarte e economizar, aperfeiçoar os nossos métodos de administração. Agora a gente vai passar a palavra para o Christian Guedes. Licença, comandante, sou o aspirante Christian Guedes e vou dar prosseguimento à nossa apresentação. Bom, então aqui nós trouxemos algumas definições. A primeira definição do Ministério da Defesa, ela fala sobre ciclo de vida, vou ler rapidamente. O ciclo de vida inclui todo o espectro de atividades de um determinado SI, Sistema Integrado, iniciando com a identificação da necessidade e estendendo-se através do projeto e desenvolvimento do sistema, da produção e ou construção do seu emprego operacional e apoio de manutenção e do desfazimento do material. Então, basicamente, essa definição à luz do Ministério da Defesa sobre o ciclo de vida. Nós trouxemos outra definição sobre o custo do ciclo de vida, que nós retiramos do Manual Militar do custo do ciclo de vida nas aquisições da Marinha, um documento americano, e ele diz que o custo do ciclo de vida é a soma total dos custos diretos e indiretos, recorrentes ou não, e outros custos relacionados, incorridos ou estimados a incorrer, como pesquisa e desenvolvimento, incorrer com pesquisa e desenvolvimento, investimentos, operação e suporte e desativação de um sistema e produto durante seu ciclo de vida, ou seja, durante sua expectativa de vida útil. Então essas foram duas definições importantes para nós. Bom, aqui, falando diretamente sobre o custo do ciclo de vida, nós vamos abordar esses 3 pontos, conceitos básicos para a determinação do custo do ciclo de vida, e aí dentro desse tema nós vamos falar sobre os principais elementos de custo, características gerais de um modelo de custo do ciclo de vida, modelo básico para a determinação do custo do ciclo de vida e análise do custo do ciclo de vida. Bom, então aqui nós temos principais elementos do custo. Isso aqui nada mais é do que uma agregação, uma soma de todos os custos. Eles são separados basicamente em 3 áreas. E aqui nós temos os custos de aquisição. Os custos de aquisição são os valores, basicamente, entre o contratante e o contratado, é relacionado à compra de um produto, e dentro dele nós temos os custos de pesquisa e desenvolvimento. Os custos de pesquisa e desenvolvimento, eles são definidos como custos afundados. O que seria um custo afundado? Um custo afundado é um valor que você não tem como restituir, é um valor que foi utilizado no passado e ele não determina o futuro do seu produto. Um exemplo básico: você comprou um ingresso para um show e você, no dia do show, você está desanimado, não sabe se quer ir ou não ao show, e se você for ou não ao show, o ingresso já está comprado. Então isso é um custo afundado, que já foi um valor que já foi utilizado e ele não determina o seu futuro. E aqui o custo de pesquisa e desenvolvimento são todos os custos utilizados justamente para isso, para desenvolver um produto, para desenvolver uma pesquisa, para a construção de um meio. Aqui nós temos os custos de investimento, que estão muito ligados com esse custo de pesquisa e desenvolvimento, que é todo o valor de investimento em pessoal, material, todo esse tipo de custo que foi envolvido. Aqui nós temos custo de operação e suporte. Esse custo de operação e suporte está ligado à vida ativa do seu produto. E ele quer dizer custos diretos e indiretos. Diretos como manutenção,
preventiva, para reparar seu material, com pessoal, com estrutura, todo tipo de investimento que é feito, todo tipo de custo para manter o produto. E aqui os custos de desativação, como o aspirante Alexandre Macedo falou, é um custo que também deve ser estudado, porque o caso do São Paulo, ele teve um custo muito alto de desativação, ele acabou sendo afundado, então é um assunto que deve ser estudado também. E aqui nós temos uma tendência a olhar para um produto e determinar a compra ou não de um produto baseado no custo de aquisição. Só que, às vezes, nós não temos a noção de que o custo de aquisição ele representa apenas 20% de todo o custo que você vai ter com aquele produto ao longo do ciclo de vida dele. Nós pudemos ler isso na monografia, então achei muito interessante, porque a gente pensa, o produto vai custar R$1 milhão uma compra de oportunidade para a Marinha do Brasil, e você pensa que aquilo é o máximo de valor que você vai gastar para adquirir, mas sendo que isso não é verdade, porque o custo de posse, o custo que é a soma de todos os custos, para você poder obter a posse desse produto, é muito maior do que isso. Esse valor de aquisição ele é muito pequeno, ele é apenas 20% de todo o valor que você vai vir a gastar com esse produto. Então, aqui nesse slide acho que a gente falou de tudo, principais elementos do custo. Aqui, tratando um pouco mais sobre o efeito iceberg. O aspirante Alexandre Macedo citou superficialmente, mas aqui, na monografia, ele cita o navio. Aqui nós temos um iceberg e um navio. O navio está escrito aqui, pobre gerente. O navio ele tem que tomar uma decisão de fazer uma manobra. E aí ele observa um iceberg. Só que a parte do iceberg que ele observa aqui, custos de aquisição, pesquisa, projeto, teste, produção. E se esse pobre gerente tomar essa decisão baseado apenas no que ele consegue observar aqui, que são o que geralmente é levado em consideração, e desconsiderar todo o resto, ele com certeza vai fazer a manobra errada. Porque além desses custos, nós temos custo de operação, custo de distribuição do produto, custo de recurso computacional, custo de manutenção, custos de documentação técnica, custos de equipamento de testes e de apoio logístico integrado, custos de abastecimento de suprimento, custo de alienação, custos de treinamento, porque não adianta você comprar um meio, por exemplo, um navio que você não tem militares suficientes para colocar lá, ou você não tem capacidade de bancar o treinamento dos militares para utilizar esse meio da melhor forma. Então, todos os custos devem ser utilizados visando a eficiência e a eficácia. Então, esse é o efeito iceberg. Todas as decisões devem ser tomadas levando em consideração todo o iceberg, não apenas a ponta dele. Como eu havia dito, os custos de aquisição são que geralmente são mais vistos, sendo que na verdade eles representam apenas 20% de todo o iceberg. Então, nós devemos ter atenção quando nós vamos ser gerentes, nós devemos ter atenção quanto a isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o aspirante 3042 Toledo. Vou dar prosseguimento aqui à nossa apresentação. Bom, eu vou falar sobre os conceitos básicos para a determinação do custo de ciclo de vida. E para nós começarmos a determinar o CCD, o que é mais indicado é um modelo de análise de custo de ciclo de vida. Aqui a gente vai ver as características gerais de um modelo de análise de custo de vida.
ser útil tanto para a gestão da aquisição quanto para a revisão do projeto, ser sensível às mudanças no projeto e aos cenários de operação e manutenção. Conforme o projeto ele tem seu andamento, muitas coisas vão mudando e esse modelo ele precisa estar sensível a essas mudanças para que, conforme vão ocorrendo essas mudanças que estão previstas de ocorrer, só que não tem como nós dizermos qual será a frequência ou que mudanças ocorrerão no início do projeto. Então nós precisamos de um modelo que esteja apto para essas mudanças. Ter aí incorporados todos os direcionadores de custos relevantes. Direcionadores de custos são fatores que mudam os custos da produção, né? Que aumentam ou diminuem o custo total. Garantir que todas as modificações e atualizações realizadas sejam as mais econômicas possíveis. Aqui a gente vê que seguimos a questão da racionalidade, né, de querer fazer com que todas as mudanças que ocorram elas sejam as mais econômicas possíveis. Então o modelo também ele deve levar em conta isso, não somente levando em conta os direcionadores de custo, mas também levando em conta de que as mudanças que são feitas, que vão ser feitas ao longo do projeto, elas devem levar em conta, devem sempre tentar ser o mais econômico possível. Ser flexível e capaz de se adaptar ao crescimento de complexidade do processo de aquisição. Como eu falei antes, o processo de aquisição de um sistema muito complexo, como por exemplo um navio da Marinha do Brasil, é um projeto muito complexo, cheio de etapas, e que a cada etapa pode ser que outras coisas surjam, muitas outras coisas surjam, e esse modelo precisa ser flexível, né, para se adaptar ao crescimento desse projeto. Ser estruturado em módulos independentes para justamente facilitar essa mudança e uma mudança não alterar a outra, e ser confiável, isto é, seus resultados deverão ser passíveis de repetição. Então, o contratante precisa ter essa confiança no modelo. O modelo precisa passar essa confiabilidade para o contratante ter certeza de que o custo que está sendo calculado ser um custo, um valor de confiança, que ele possa confiar e entender que aquilo realmente se tornará real. Passando para o próximo slide, falando aqui de um modelo básico para a determinação do custo de ciclo de vida. Esses aqui são elementos de um custo de um modelo básico de CCD. Como podemos ver, mesmo dizendo aqui modelo básico, nós temos mais de 30 elementos. Então nós podemos perceber que realmente o cálculo, né, a análise do custo de ciclo de vida é muito complexa e tem diversos fatores. Nós podemos aqui, por exemplo, ver os mais importantes seria o custo de produção de uma unidade do sistema, né, que o autor comandante Flávio Brasil vai comentar no artigo dele, que ele fala que esse aqui é um dos mais importantes, porque ele determina muita coisa do projeto inicial e muitos outros desses custos aqui vão ser porcentagens justamente desse primeiro item. Então aqui nesse slide nós podemos perceber que a complexidade do cálculo desse custo de vida, dada a quantidade de elementos somente para um modelo básico. Um modelo que seria usado pela Marinha do Brasil, por exemplo, na compra de um navio, que é um sistema complexo, seria justamente um modelo bem mais complexo que esse. Então está aí a dificuldade, né, de se fazer o cálculo do custo de ciclo de vida, e também a necessidade, a importância de fazer, porque isso dá ao contratante a ideia do quão complexo, quão grande é essa questão, e não se deixar justamente abater ali pelo efeito iceberg, de achar que o preço, né, de que o custo é somente um custo de aquisição, e ter a ideia e ter a mentalidade, a sensibilidade de entender o real custo de operação daquele meio.
Falando sobre a análise do custo de ciclo de vida, aqui o comandante intendente da Marinha Flávio Brasil ele vai mostrar esse quadro aqui, que diz sobre os 12 passos básicos da análise do custo de ciclo de vida. Em que o primeiro é definir os requisitos do sistema, o segundo, descrever o ciclo de vida do sistema, identificando as atividades inerentes a cada uma de suas fases, desenvolver a estrutura analítica de custos, identificar os requisitos dos dados de entrada, estabelecer o custo de cada elemento dos custos da estrutura analítica de custos, selecionar um modelo informatizado de custo para fins de análise e avaliação, desenvolver o perfil de custo do sistema, identificar os principais contribuintes para a elevação dos custos, estabelecer relações de causa e efeito, conduzir uma análise de sensibilidade, construir um diagrama de Pareto, identificar prioridades para a resolução do problema, identificar alternativas viáveis para a avaliação do projeto e avaliar as alternativas viáveis e selecionar a abordagem preferida. Como a gente pode ver, a análise de custo ciclo de vida de um sistema tem por objetivo consolidar todos os custos do sistema para obter a visibilidade desejada e eliminar o efeito iceberg. Então é exatamente o que o aspirante Christian Guedes havia falado antes, ou também o aspirante Alexandre Macedo, sobre essa necessidade de eliminar o efeito iceberg e o contratante ter uma ideia de todo o tamanho do custo que ele vai ter. Estou dando continuidade aqui, eu vou tratar da última parte, que são os custos e custeio de vida na MB. Como eu já disse na introdução, a MB está começando a desenvolver diversos projetos, então dá-se valor hoje em dia a ter essa gestão de custo de ciclo de vida. Nós podemos ter como exemplo recente 2 projetos na Marinha. O ProSub, como foi citado no documento, na monografia que nós lemos, que visa desenvolver o submarino nuclear, foros de propulsão convencional, e tivemos que desenvolver diversos tipos de mecanismos para poder administrar todo o ciclo de vida desses meios que estão surgindo, que estão sendo lançados, porque nós investimos tanto no desenvolvimento quanto na produção, e agora teremos a manutenção, a utilização e posteriormente o descarte adequado. A Marinha ela foi beneficiada num processo que vem do governo federal se adequar aos novos meios de administração. Por exemplo, o CIAF, que foi lançado nos anos 80, ele contribuiu muito para que o processo de licitações ele ficasse mais ágil, mais prático e mais organizado. Então a Marinha foi beneficiada por esse processo, além dos mecanismos que nós desenvolvemos para poder gerir os recursos que nós temos. Por exemplo, podemos ver nas fragatas Classe Tamandaré, essas fragatas elas terão o conceito de gêmeo digital. O que é um gêmeo digital? O gêmeo digital é um meio que ele é similar ao que é o real, só que nós simulamos o que está acontecendo no real no digital para poder fazer uma manutenção preditiva que impeça que esse meio ele tenha novos problemas ou problemas mais graves. Então, com essa manutenção preditiva, nós economizamos na manutenção do meio, que seria algo após a quebra do meio, e nós já sabemos o que vai acontecer e fazemos a manutenção antes para que esse meio ele consiga sempre estar operando e com custo baixo de manutenção. Então, esses novos métodos de manutenção, de gerir o ciclo de vida, o custo do ciclo de vida, é o que vai contribuir para nós diminuir os custos e ter uma maior capacidade de investir em novos meios e meios cada vez mais operativos. Para encerrar a apresentação, nós chegamos nessas 3 conclusões. A aplicação dos conhecimentos elas são de importância extrema para a Marinha. Como eu já acabei de falar, esses novos métodos que nós estamos desenvolvendo vão permitir que a gente continue nossa capacidade industrial de produzir nossos meios. Esta deve voltar sua atenção para o estabelecimento de um processo de determinação do CCP, a fim de contribuir para o aprimoramento da qualidade do produto logístico integrado,
a ser prestado aos novos meios serão incorporados nas próximas décadas. Nas próximas décadas, porque nós temos esses dois projetos, além de diversos outros que ainda nós queremos lançar, inclusive estão previstos no PEN 2040, e que a Marinha pretende continuar lançando meios e cada vez mais produzindo seus próprios meios. Então é importante nós termos esse ciclo de vida bem mapeado, bem gerido. Além disso, deve dar continuidade a um estudo mais detalhado dos aspectos econômicos da relação custo-efetividade do sistema complexo, tratando-se especificamente do CCV, assunto central deste trabalho, que possui um relevante papel para o processo de tomada de decisão em relação a qualquer novo sistema complexo que se deseja adquirir. Esse estudo, como eu já estou dizendo, é o que a Marinha já vem fazendo, por exemplo, com o PEN 2040. A Marinha está mapeando as suas necessidades, mapeando quais são suas necessidades, quais são as partes que nós precisamos nos aperfeiçoar e buscando novos meios que sejam melhores, que nós possamos produzir, nós tenhamos capacidade de administrar, produzir, ter a manutenção e não apenas uma compra de oportunidade que posteriormente vai dar um gasto muito maior e que o meio não vai estar operativo como aconteceu com a São Paulo, como se tem a introdução. Então, com esses três aspectos aqui, nós encerramos essa apresentação, encerramos o trabalho e palavra aberta.